Olá pessoal, aqui a gente vai trabalhar agora com a parte de matrizes. Matriz é igual ao vetor, porém a diferença ela é bem interessante. Aqui a gente tem o que? No vetor a gente usa somente uma referência, que seria a gente trabalhar somente a linha. Então as linhas variariam, a gente não teria essa coluna, seria só uma coluna no vetor. Porém na matriz a gente pode ter mais colunas, né? Se a gente tem mais colunas, a gente tem mais posições aqui, então seria uma referência a mais. Então a gente vai ter que se preocupar com a linha e agora nós temos também a coluna. Então, dois índices ou mais é uma matriz, tá? Então nós temos aqui, para ter o controle, a gente vai usar também o laço, que é equivalente ao método de controle do vetor, só que em vez de um laço só, a gente vai trabalhar com dois, onde a gente vai ter então o controle usando o I, e agora temos a posição, a coordenada da coluna, que seria o J. I e J, para poder fazer a entrada. A gente pode entrar desse seguinte jeito, ó. Primeira coluna, segunda coluna, aí muda a linha. Primeira coluna, segunda coluna, depois muda a linha. A gente faz desse método e a gente vai preencher de dados o nosso vetor, porque o vetor tem coordenada. Olha a posição, 0, 0 seria essa, posição 0 e 1 seria esta, a posição 1 e 0 seria essa, a posição 1 e 1 seria essa, e a posição 2 e 0 seria essa, posição 2 e 1 seria essa daqui. Tudo bem? Bom, aqui é o modelo, o esquemático. Para uma matriz, então, para controlar a entrada, normalmente a gente usa dois laços de repetição, tá? Isso aí eu vou descrever agora aqui nesse exemplo. Crie um programa que receba as notas de primeiro e segundo bimestres de 10 alunos, armazenando-as na memória. Calcule a média de cada aluno, guarde também na memória e depois exiba todas as notas e as médias ao final. Nota 1, nota 2 e média. Eu imaginei uma matriz desse jeito. Então nós temos as colunas aqui, né? Tem a coluna 0, vai ser para a nota 1, a coluna 1 vai ser para a nota 2. A coluna 2 é para guardar a média resultante da soma dessas notas aqui. Certo, pessoal? Bom, pensando na matriz, desse lado aqui, então, é a quantidade de alunos. Então, de 0 até 9 são o número de alunos que eu vou ter. Então, coluna 0, coluna 1, coluna 2, vou ter o controle usando o J. E para os alunos eu vou usar o I, que é a quantidade de linhas da minha matriz. Fiz o fluxograma para responder à necessidade aqui desse programa, onde nós encontramos aí, normal, início, declarar variáveis, onde tem as variáveis I e J, e a variável da matriz. A matriz aqui eu vou criar uma matriz com 10 linhas, 3 colunas, tá? Então a gente coloca sempre as duas referências. Uso o laço, por exemplo, aqui eu vou usar um laço único de linha, que vai começar então, I é igual a 0, inicialmente o I menor que 10, contando de I igual a I mais 1. E aí eu vou pedir a primeira nota, a segunda nota, e aí com as duas notas eu já calculo a média e guardo na posição respectiva. Observe, primeira nota aqui, aí eu coloquei, qual a primeira nota? Aí eu coloquei essa fórmula também, ó, I mais 1, para saber e mostrar para o usuário que é o primeiro aluno. Então ele vai colocar aqui, quanto vale o I no começo? 0. 0 mais 1, ele vai mostrar 1, então é o primeiro aluno. N de I, quanto vale o I agora? Na primeira? 0. Na posição 0 e 0, seria essa posição aqui. Digamos que ele tirou uma nota 8, né? 8. E aí, o aluno desceu aqui, vamos lá, segunda nota do aluno, novamente, ó, I mais 1. O I vale 0 por enquanto, mais 1, ele vai mostrar nota do primeiro aluno, a segunda nota do primeiro aluno. N de I, que no caso é 0, na coluna 1. Então aqui, nessa posição, quero esse valor. Digamos que ele tirou um outro 8, é um bom aluno, ele tirou 8 e 8. Aí eu vou fazer o cálculo da média para guardar na terceira coluna aqui. Então vamos lá. Essa mais essa posição da minha matriz, então eu tenho que referenciar, ó, N de I na coluna 0, eu vou pegar a primeira nota, N de I na coluna 1, que vou pegar a segunda nota, do I em questão, que no caso é o 0, então na primeira linha eu tenho o 8 mais o 8, 8 mais o 8, somados vão dar 16, dividido por 2 vai dar quanto para armazenar aqui? Né? 8, média 8, ele vai ficar com média 8. E aí o laço faz a mesma coisa,
e vai receber a nota dos alunos e calcula a média e preenche todas as linhas. A cada passagem ele pede as 3 colunas e já guarda. 3 colunas e já guarda. 3 colunas e já guarda. Vai fazer isso 10 vezes. Preencheu toda a matriz. Nesse primeiro momento, então, eu já respondi aqui, ó. Eu recebi as notas de cada aluno e armazenei na memória. Também calculei e já armazenei na memória a média. Está tudo pronto. Só que ele pede depois, exiba todas as notas e as médias ao final. Então, nós vamos fazer isso aqui agora. 2 laços de repetição, que é o exemplo para poder controlar os dados da matriz de forma completa. Então, eu vou controlar tanto a linha, que está sendo citado aqui, quanto as colunas que está sendo citado aqui. Então, esse primeiro laço, linha. Esse segundo laço, coluna. Olha só, quantas linhas nós temos na matriz? 10. Então, ele vai contar de 0 até 9, né? Chegou a 9, encerrou o número de linhas, ele acaba o laço. Veja que o laço de dentro, ele fecha antes. Ele fecha antes porque ele vai ser envolvido primeiro aqui. O laço de dentro é o laço para a coluna. Ele vai começar do 0, ele vai até o 2. Tá certo? Então ele vai contar 0, 1, 2 e aí ele termina o laço. Quando ele terminar o laço, eu coloquei aqui um pula-linha, né? Ele vai pular a linha aqui, ó. Nova linha. O que vai fazer isso daqui? Imagine que eu quero mostrar as 3 colunas. Eu mostro este e este. Aí vem o pula-linha. Aí vai para a linha de baixo. Mostra esse, depois ele pula a linha. A cada mudança de linha, ele pula uma linha. Então ele vai mostrar todo mundo e a cada 3 colunas na linha de baixo ele pula. Vai dar certinho, vai ficar bonito. Eu recomendo que vocês tentem montar esse programa, agora valendo ponto, que é atividade de sala. Eu vou aguardar que vocês me entreguem durante a aula, tá? Para a aula de laboratório. Fico no aguardo então. Qualquer dúvida me procure. Obrigado.